Bem-vindos ao canal Mágico da Deusa do Sol. Esse vídeo foi zero programado, seja o que a deusa quiser. Eu vi uma frase hoje que diz: a sua vida dos sonhos, a sua vida assim verdadeira, ela existe depois do seu despertar e desenvolvimento espiritual. Que tapa na cara essa frase. E eu acho ela muito verdadeira. Porque a gente vive num meio em que muitos de nós não sabem responder quem você é além do que você faz. Quem você é sem ser seu trabalho, sabe? Quem você é sem o seu título de faculdade, doutorado, o que for. Quem você é sem fazer o que você faz. Quem é você como ser. Buga, né? Isso buga muito a cabeça, quando não se tem autoconhecimento. Autoconhecimento e espiritualidade, elas andam juntos. E esse é o nosso despertar. Esse é o nosso despertar da consciência. Quando a gente desperta, né, entende que o mundo além do nosso próprio umbigo, quando a gente desperta e entende que essa vida é um frame de um filme em que nosso filme ele é muito maior, a gente tá vendo meio que uma cena, né, uma parte do filme, entende que viemos com propósito, que pedimos sim para descer, imploramos para descer muitas vezes, a gente começa a ver que a nossa vida ela é muito maior do que vir para a Terra para ter coisas, para você ter carro, ter casa, ter roupa, ter celular, você viver para trabalhar, não trabalhar para viver. Sabemos que jogar o jogo da matéria faz parte dos ensinamentos aqui de Gaia, mas quando a gente tem esse despertar da consciência, entendemos que há um propósito maior para o nosso autodesenvolvimento, né? E quando ouvimos esse chamado de despertar, quando acordamos e seguimos esse caminho, né? Movemos para esse caminho, a vida que a gente programou para ter, a vida que a gente pediu, a vida, sabe, a vida da nossa alma, do sonho da nossa alma, ela começa a acontecer. Eu já contei pra vocês aqui, né, quem me acompanha mais tempo no Instagram sabe que eu já contei em que a minha vida parou quando eu quase cometi um suicídio. Em que eu larguei tudo, larguei emprego, larguei relacionamento, casa, tudo, pra mudar pra 1.200 km de distância, enfim, e voltar pra dentro. Enquanto eu não fiz isso, a minha vida não mudou e eu também não mudei. E depois de eu ter feito isso, cara, a diferença no meu dia a dia é absurda, é absurda. No meu jeito de ser, de falar, de vestir, de trabalhar, no meu jeito de trabalhar, o que eu quero pra vida. Até mesmo assim, as pessoas se preocupam muito com a vida material hoje em dia, mas eu te falo que enquanto eu não despertei espiritualmente e fui a fundo no meu desenvolvimento, a minha vida financeira ela não prosperou. O equilíbrio trabalho, vida pessoal, equilíbrio corpo, mente, alma, ele, né, tipo, não existia. Então eu vejo essa frase como muito verdade porque eu passei por isso, eu ainda passo por isso, né? Conforme eu vou desenvolvendo espiritualmente, conforme eu vou galgando, vou descobrindo, vou lendo, vou entendendo, a minha vida toda vai mudando, os meus relacionamentos, as pessoas ao meu redor, o tipo de gente que aparece pra mim, o tipo de cliente que aparece pra mim, tudo ao redor vai mudando. Eu sei que as pessoas querem um imediatismo muito grande de que muitas vezes você tem que fazer literalmente uma poção mágica para resolver o problema da vida dela, mas a magia ela tá ali para despertar um potencial, tá dentro de você. A magia ela tá ali para te dar um empurrão, para te fazer algo brotar que já existe dentro de você. É só para te dar aquele boost assim, aquele up do tipo vai, né? Tipo vai, faz, acontece, tipo vamos, movimenta, né? A magia ela existe trazer esse potencial de movimentação, de manifestação.
Mas enquanto essa alquimia interna, esse desenvolvimento, eu falo muito aqui pra vocês, especialmente no Instagram, nesse lugar de transformar o chumbo em ouro, internamente falando, ele é crucial, né? Se você quer ter uma vida melhor, se você quer ter um relacionamento dos sonhos, se você quer ter um trabalho bom, se você quer ter uma vida financeira boa, o seu trabalho tem que ser primeiramente aqui dentro. Não tão aqui dentro, mas bem aqui dentro. E eu sei que vai ter gente que vai falar: ai, porque não é você que passa fome, não é você que mora na rua, não é você que não sei o que. Cada um veio com, sabe, com o seu fardinho, com a sua cruz para carregar. Cada um também veio com as ferramentas necessárias para passar aqueles obstáculos. Pode ter certeza que mesmo as pessoas que estão em situações mais difíceis, elas têm ali um propósito de aprendizado em que elas têm as ferramentas dentro delas para superar aquilo. Só que diante do véu do esquecimento, né? Passa batido, porque as pessoas muitas delas não rompem essa semente, elas não despertam, elas não se lembram, cai no jogo da Matrix do ter, sobreviver, e eu entendo essa questão da diferença da classe, do acesso, mas eu vou dar um exemplo assim bem básico, né? Essa semana a gente estava na praia à noite e chegou um casal, um morador de rua, fazendo artesanato, né, e tal. A gente auxiliou, porque, entenda, nosso papel, quando a gente tem algo a mais também é fazer essa parte de auxiliar, no que a gente pode, né, enviar boas vibrações, orar, mas também auxiliar com matéria quando a gente pode. E eu fiquei pensando, será que as pessoas sabem que se elas forem no CRAS, elas têm bolsa cesta básica? Será que essas pessoas sabem que tem muitos projetos que dão curso de graça para elas terem alguma coisa técnica para elas poderem trabalhar? E eu fiquei pensando nisso, sério que essas pessoas sabem? Tipo assim, a ferramenta, ela existe. Ela existe, né? Tipo, o celular tá na mão de todo mundo, você pode ter acesso a N informações, N estudos, N cursos, N lives de ensino de cursinho no YouTube. Gente, tipo, tem um mundo de coisa. E o potencial dentro das pessoas, muitas vezes, essa semente, ela não rompeu. Ela tá lá quietinha. Sabe, passando o tempo, esperando esse clique de... E o que eu posso trazer pra vocês é minha experiência de vida como... não como reflexo, mas como realmente um exemplo. De tipo, cara, quando a gente ouve a nossa alma, quando a gente descobre o nosso chamado, quando a gente se descobre, se percebe, se desenvolve, a nossa vida muda absurdamente, muda para melhor, as coisas elas vão evoluindo gradativamente. Às vezes muitas coisas acontecem de uma hora para outra assim, mas essa evolução ela existe. Coisas aparecem no seu caminho real. Coisas aparecem no seu caminho, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te ensinar algo, que vão te estender a mão quando precisa. Isso existe muito, né? E eu falo que isso é acreditar na magia, né? A magia, ela tá aí pra nos ajudar, não pra fazer por nós, mas nos ajudar. Mas acreditar na magia é ter essa fé do tipo, cara, vou pra tal lugar, vou fazer isso, vai ter alguém pra me ajudar, vai acontecer, eu vou conseguir, vai acontecer algo, alguma sincronicidade. É muito real tudo isso, tudo muito palpável. E o que eu vejo às vezes, assim, agora que eu tô de volta numa cidade grande, é a dificuldade das pessoas terem esse lado, assim, tipo, entender esse outro lado mágico da vida mesmo, das sincronicidades, de como você pode manifestar as coisas ao seu redor, de como você trabalhar a sua energia, como você trabalhar os seus padrões, né? O seu autoconhecimento, de trabalhar como você reage quando você está estressado, como você se comporta quando você está com muito sono, desde coisas muito básicas assim, até você entender suas crenças limitantes de relacionamento, de padrão repetitivo, suas crenças de escassez,
suas crenças de baixa estima, esse lugar da autoobservação, ele não é fácil, ele é dolorido e as pessoas evitam, né? É muito cômodo você viver, é muito cômodo mesmo você viver numa vida em que todo dia você acorda, vai trabalhar, você, sei lá, fez seu trabalho, à noite volta pra casa, come, dorme, vê um vídeo e sei lá o que, acabou o seu dia. Tipo, mano, que vida é essa? Que vida é essa que você só vive pra isso e que você não teve um tempo pra si, pra se desenvolver, pra se observar, pra você evoluir como ser humano, pra você aprender algo novo, pra você, sabe, melhorar na vida. E melhorar na vida não é sobre ter coisas, é sobre melhorar você. Então fica aqui hoje esse não é meu desabafo, né, mas é uma reflexão que eu tenho tido hoje, né, esses dias também rolou isso, do quem é você sem as suas coisas, sem o seu trabalho, você sabe se definir isso, e como você anda vivendo a sua vida, se é só isso, acordar, trabalhar, beijo, tchau, acordar, fazer, né, coisas sempre externas ao teu trabalho interno. E o que te impede de olhar pra dentro? Por quê? Porque não tem esse lugar da autoobservação, do autoconhecimento, o que impede? Repito, se você quer ter o relacionamento da vida, o melhor trabalho possível, ganhar bem, dormir bem, morar num lugar que você ame, todos os potenciais, eles existem já com você, todas essas chaves existem com você, e elas despertam quando você também desperta ou se desenvolve. É realmente uma jornada, você vai andando no seu caminho do autoconhecimento, você vai achando chavinhas, vai se travando portas na vida e as coisas vão acontecendo. E é isso, gente. Beijo.